Já imaginou? Menino mendigo diz ao milionário, não coma. E a verdade sobre a esposa é brutal. A cena se desenrolava sob o brilho ofuscante das luzes de uma cidade agitada. À esquina de uma calçada, em contraste com o luxo dos carros e roupas, abrigava um menino, não mais que 10 anos. Seus olhos, como duas lanternas apagadas, observavam um milionário de terno impecável. Com um gesto inesperado, o garoto interrompeu a rotina frenética, não coma. Sua voz tremia, mas havia algo profundo, quase sobrenatural, na forma como ele falou. O homem congelou, como se tivesse levado um soco no estômago. A multidão parou. Um silêncio gelado envolveu o ar, as pessoas trocavam olhares confusos. Um mendigo, à sua direita, murmurou, esse menino sabe de algo. A expressão de horror na cara do milionário só aumentava. Ele não sabia, mas a esposa que o aguardava em casa escondia segredos obscuros, sombrios como uma tempestade à vista. Enquanto isso, o menino fixava seu olhar, como se visse algo que ninguém mais conseguia. Quais verdades aterrorizantes poderiam estar por trás daquele aviso tão enigmático? As luzes da cidade piscavam em resposta à tensão. Alguém começou a sussurrar sobre os rumores que cercavam a vida do milionário, negócios obscuros, pessoas desaparecidas, e a sombra de uma esposa que poderia não ser quem dizia ser. O ar parecia pesado, preenchido com o cheiro do medo, enquanto olhares se voltavam cada vez mais para o menino. Ele parecia saber demais, a curiosidade se espalhou como fogo em palha seca. Um grito distante cortou o silêncio. Todos se viraram, mas a atenção permanecia fixa no garoto que continuava firme, mantendo o olhar no homem que se frustrava. Cuidado! Você não entende! A multidão estava em choque, a tensão no ar pulsava, e uma vontade estranha de descobrir a verdade pairava. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. A cena ficou ainda mais intensa quando o rapaz, já inquieto, olhou profundamente nos olhos do milionário e disse, a verdade pode te devorar. O homem, que antes exibia uma confiança inabalável, agora parecia prestes a desmoronar. E quando ele finalmente abriu a boca para se defender, um eco de desespero tomou conta. O que estava prestes a acontecer? Seria ele capaz de encarar a verdade que estava prestes a ser revelada? Os olhos do milionário brilharam, não com o luxo e a ostentação que lhe eram familiares, mas com uma sombra de pânico. Ele forçou uma risada, tentando recalibrar a situação, mas a sua voz estava embargada. O que você está insinuando, garoto? Isso é loucura! Mas o menino, longe de se abalar, avançou um passo à frente. O olhar fixo e destemido como um leão enfrentando um predador. Não insista. A sua vida depende disso. Você acha que sua fortuna te protege? Não se engane. As palavras do menino reverberaram ao redor da calçada, cortando o ruído da cidade como uma faca desenfreada. A multidão começou a murmurar, a tensão subia como uma onda prestes a quebrar. Uma mulher, com ares de aristocrata, olhou para o menino e, em um gesto dramático, cobriu a boca com a mão. Você não pode estar falando sério. Poderia haver consequências para esse garoto. O mendigo ao lado dela sentiu lentamente, concordando com um pesar que parecia habitar sua alma. Enquanto isso, o milionário tentava se afastar, movendo-se em direção ao carro, mas o menino não desistiu. Espera! Você não pode fugir do que está por vir. Sua voz ecoava, ainda mais alta agora, chamando a atenção de todos. De repente, um jovem, vestido de forma humilde, se adiantou. Você! O que sabe sobre a esposa dele? Fale, garoto! A multidão agora parecia dividida entre medo e curiosidade. O menino hesitou,
um flash de vulnerabilidade cruzou seu rosto. Ele respirou fundo, como se estivesse pesando suas palavras. Então, começou. Ela não é quem você pensa que é. Esses jantares luxuosos, os sorrisos nas câmeras, tudo uma fachada. Ela tem um passado que foi enterrado, e esse passado está voltando. Um frio percorreu a espinha do milionário. Ele gritou, agora verdadeiramente apavorado, chega! Isso é absurdo! Mas a multidão não se movia. As pessoas estavam captivadas, como se esperassem que a verdade emergisse das sombras. Neste momento, a cena foi interrompida por gritos vindos do fundo da calçada. Uma mulher, claramente em desespero, atravessou a multidão. Eu sei o que ele quer dizer. A mulher era mais velha, com cabelos grisalhos amarrados em um coque. O rosto dela estava marcado de dores e cicatrizes que o tempo não havia apagado. Ela tem um segredo. Um segredo que pode arruinar a vida dele. O milionário, agora pálido como um fantasma, olhou para a mulher, a mente em um turbilhão. O que você sabe? Fale. Sua voz era um sussurro assustado. A mulher olhou para o garoto, uma troca silenciosa de compreensão e um aviso. Você não pode esconder a verdade. E ela voltará para te pegar. Um instante de silêncio seguido por uma explosão de murmúrios. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Qual seria o segredo? O que estava em jogo? Mas, antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma sirene começou a tocar ao fundo, crescendo em volume, como um prenúncio de um destino sombrio. A multidão começou a se dispersar, cercada por um sentimento de inquietação. Era como se as luzes da cidade se apagassem e tudo se tornasse mais escuro. Desesperado, o milionário gritou, não vá. O que vocês sabem? Me ajudem. Mas a mulher e o menino já se afastavam. Você terá que encarar isso sozinho, disse o menino com uma voz levemente trêmula, enquanto desaparecia entre as sombras. E, neste palco onde vidas e segredos colidiam, uma nova pergunta pairava no ar. Ele estava realmente preparado para descobrir a verdade? A cidade estava agitada naquela noite, as luzes piscavam como se fossem econômicas, desesperadas para economizar energia diante de um clima elétrico. O milionário, agora só e vulnerável, se viu imerso em pensamentos sombrios. Ele tentou afastar as palavras da mulher e do menino, mas elas grudavam em sua mente como um vírus insidioso. O passado estava se movendo na escuridão, e ele sentia que não havia como escapar. Caminhando apressado em direção ao seu carro, ele olhou para o lado, esperando que alguém o seguisse, mas a multidão o abandonara, como se ele fosse agora um fardo. A confusão se misturou à raiva. Isso é só um jogo, tudo isso é teatro. Pensou enquanto seu coração pulsava forte. Mas, ao abrir a porta do carro, uma sensação de desespero tomou conta de si. Ele não queria acreditar que sua vida estava prestes a se desmoronar em questão de minutos. Enquanto ele se sentava no banco, seu telefone vibrou. A tela iluminou e exibiu o nome que ele temia. Clara, sua esposa. O coração disparou. Ele hesitou, a respiração pesada. Não posso falar com ela agora, ou posso? Num impulso, decidiu atender. Amor, onde você está? A voz dela era suave, mas com um subtom de preocupação. Estou a caminho de casa, um pouco atrasado por causa de um encontro. Ele tentava soar tranquilo, mas a insegurança era palpável. Clara revelou uma onda de emoções, mas ele precisava disfarçar. O que aconteceu? Perguntou ele, o tom firme. É sobre a festa do próximo sábado. Precisamos falar sobre os convidados, e sobre algo. Fez a voz dela hesitar e ele sentiu um frio na espinha. Clara nunca hesitava. Sobre o que? Perguntou ele, a irritação começando a tomar conta. Sobre pessoas que podem não ser bem-vindas. Tem um amigo que pode aparecer, ela gaguejou. Ele tem um passado obscuro. E você deve saber disso antes que algo aconteça. O que você está tentando dizer? Sua voz agora estava mais firme, como uma lâmina cortando a confusão no ar. A necessidade de respostas estava urgentemente presente. Eu não posso falar por telefone. Precisamos nos ver.
Mas, antes que ela pudesse dizer mais, um estrondo vindo de longe interrompeu a chamada. Um carro bateu, e um grito cortante ecoou pela rua, fazendo o coração do milionário acelerar ainda mais. Clara! Ele gritou, sua voz distorcida pelo estresse. Desesperado, ele desligou e saiu do carro, correndo em direção à origem do barulho. A multidão se aglomerava novamente, formando um círculo. Ele se sentia como um intruso, mas a necessidade de saber o que estava acontecendo se sobrepunha ao medo. O milionário empurrou algumas pessoas e encontrou um grupo de jovens olhando com espanto para um corpo estirado no chão, a respiração presa. É um amigo meu! Gritou uma das meninas, com olhos marejados. A voz dela vazava dor e desespero. Ele não pode morrer! O milionário sentiu uma mistura de compaixão e receio. Porém, o que mais o inquietava eram os murmúrios que se espalhavam. Ele sabia demais, mais uma vítima. As palavras reverberaram em sua cabeça, ecoando o que o menino havia dito. E ele se deu conta. O passado não estava somente voltando para Clara, estava ao seu redor, abraçando todos com sua sombra. Ele precisava descobrir a verdade, e rapidamente, antes que a próxima vítima fosse alguém mais próximo. Com um impulso de adrenalina, decidiu que não poderia mais esperar. Ele precisava encontrar o menino e a mulher antes que fosse tarde demais. As respostas estavam lá fora, sombras como ele mesmo. A vida de todos, incluindo a sua, estava em jogo, e a verdade estava prestes a iluminar o caminho estreito por onde ele caminhava. Seria capaz de enfrentá-la? A sirene cortou o ar novamente, levando a tensão a um ápice que parecia insuportável. Ele encarou a noite escura à sua frente, sem hesitar, virou-se na direção do último lugar onde vira a mulher e o garoto. O tempo era curto e o desconhecido começava a cercá-lo. Ele não estava sozinho na busca pela verdade, mas estava preparado para o que encontraria? Correr pela rua naquele caos tumultuado trouxe uma sensação de desespero crescente. O corpo estirado no chão, a sirene aumentando, e murmúrios perturbadores intercalavam-se como uma sinfonia dissonante. O milionário sabia que não tinha tempo a perder. Ele piscou um instante, recriando em sua mente a imagem da mulher e do menino que lhe trouxeram a dor e a inquietação. Para onde você foi? Ele murmurou, olhando em torno, numa tentativa de encontrar alguma pista. A atmosfera estava carregada, mas não de chuva. Era um peso invisível, uma premonição do mal que o seguia. Mudou de direção, seguindo a rua em que os viu pela última vez. Passou por bares e restaurantes iluminados, onde as risadas soavam distantes e irreais. Ele se perguntava como a vida das pessoas poderia continuar enquanto a sua desmoronava a poucos passos dali. O coração batia em um ritmo acelerado, mais uma vez a adrenalina despejando-se em seu corpo, alimentando sua urgência. Quando ele finalmente avistou um dos locais onde as pessoas costumavam se reunir, uma praça pequena repleta de árvores, a visão quase o fez parar. Ali estavam a mulher e o menino, sentados em um banco, com expressões que misturavam alívio e tensão. Eles estavam esperando por ele, e isso fez a respiração dele falhar. Ao se aproximar, viu que a mulher já o estava observando. Seu olhar penetrante o atravessou de uma forma que fez seus instintos se acenderem. Você estava demorando demais, disse ela, seu tom insinuando um quase desapontamento, como se esperasse que ele já tivesse percebido algo importante. Precisamos falar, e rápido, respondeu ele, tentando manter a firmeza na voz, ainda que seu interior estivesse em tumulto. O que foi que Clara queria dizer? O que você sabe sobre esse amigo dela? O amigo não é bem um amigo. Ele faz parte do seu passado, e desde que você o ignorou, ele não tem nenhuma intenção de deixar isso barato. E agora você está exposto, revelou a mulher, sem rodeios, fazendo o rosto do milionário se contorcer de confusão e raiva ao mesmo tempo. A ausência de ação é uma ação por si só, murmurou o menino, olhando para os dois como se já soubesse mais do que podia perceber. Sua expressão era perturbadora, um misto de inocência e sabedoria que desafiava toda a lógica. Quem é esse cara? O que ele quer de mim? O milionário sentiu o vazio se aprofundar em seu estômago. A resposta está no seu passado, e está perto de se repetir. A mulher fez uma pausa, seus olhos lançando um olhar significante para o garoto antes de voltar a encará-lo.
A festa. Mais pessoas do que você imagina estarão lá. Não é apenas socialização. É um verdadeiro jogo de poder. E você já é um peão. A sensação de pânico subiu. Ele se lembrou das palavras hesitantes de Clara, da maneira como suas preocupações pareciam quase fofocas, insignificantes. O que você quer dizer? Essa festa é um risco? Ele se sentiu como se estivesse sendo engolido pelas sombras que o cercavam. Provavelmente mais do que você pode imaginar, a mulher respondeu, inclinando-se como se estivesse descortinando um segredo sombrio. O que você fez, ou deixou de fazer, afetou mais vidas do que você pensa. Pessoas que você pode machucar. Pessoas importantes para você. Ele hesitou, a conexão emocional o atingindo em cheio. E se as preocupações de Clara fossem mais profundas e mais relevantes do que qualquer um deles poderia prever? O nó na garganta o fez lembrar da fragilidade do que havia construído ao longo dos anos. Enquanto ele ponderava, um grito irrompeu na distância, mais próximo desta vez, seguido de um outro. A multidão estava se aglomerando novamente. A mulher e o menino trocaram olhares, como se a sincronicidade da cena os deixasse mais alertas. O milionário deu um passo em direção ao tumulto recém-formado, determinado a descobrir o que mais estava prestes a desmoronar. E, com um choque, percebeu, o que estava prestes a acontecer era mais do que uma simples razão para se preocupar. Era o divisor de águas, o momento que deixaria sua vida irreversivelmente marcada. O que mais está prestes a acontecer? Ele perguntou a si mesmo, o coração agora acelerando em antecipação. Ele não poderia mais se esconder da verdade. O que sucederia na festa deixaria suas sombras profundas e talvez não houvesse como voltar atrás. Desesperadamente ele tentou focar, mas as palavras repetidas de outros corações quebrados ecoavam em sua mente. Você realmente está preparado para ver o que vem a seguir? As sirenes abafadas da polícia misturavam seus gritos desesperados, criando uma trilha sonora macabra enquanto o milionário avançava em meio à multidão aflita. Cada passo parecia uma eternidade, o que estava para acontecer pesando sobre seus ombros como um manto de chumbo. Ele olhou para a mulher e o menino, cujos rostos transmitiam uma preocupação palpável, e se perguntou se eles também estavam sentindo a iminência do desastre. Com o coração acelerado, ele atravessou a praça, os olhares dos transeuntes fixos nele, como se soubessem que um espectro pairava ao seu redor. Sabia que participaria de algo maior do que sua compreensão. O que ele não sabia, no entanto, era que a sombra do seu passado começava a se desenrolar diante de seus olhos, como um filme em câmera lenta. Quando ele finalmente chegou ao cerne do tumulto, um homem alto, com uma cicatriz que cruzava seu rosto, estava gesticulando vagueiramente. A ira em sua voz fazia com que todos recuassem, exceto o milionário, que sentia um impulso incontrolável de se aproximar. Algo no olhar do homem disparou um sinal de alerta. Ele precisava pagar pelo que fez. Gritou o homem, a dor imediata ecoando em suas palavras. A multidão murmurou, e o ar fresco da noite se tornou pesado de tensão. O milionário reconheceu o homem como alguém que, em seu passado, havia cruzado seu caminho em um momento muito negro. Muita culpa e uma dívida antiga estavam em jogo, e aquela festa que se aproximava poderia ser a verdadeira arena de 12 rounds. "Deixe eu falar com ele!" gritou uma voz feminina atrás do homem. Era Clara, a esposa que ele acreditava ter perdido para sempre. A visão dela desencadeou uma onda de confusão. Ele mal conseguia entender. Por que ela estava ali? O que estava acontecendo? "Você não sabe o que está fazendo, Clara!" O milionário gritou, mas a mulher não hesitou. Ela se aproximou do homem, determinada. E naquele instante, ele percebeu que o jogo havia mudado. Aquela festa não era apenas uma socialização, era uma armadilha, uma traição à vista de todos. "Eu sei muito bem o que estou fazendo", Clara respondeu, com a voz firme, o rosto construído de determinação e um leve tremor nos lábios. "E sei também o que você fez, ou melhor, o que não fez. Agora é hora de resolver isso." A tensão se intensificou, e o milionário engoliu em seco, o nó na garganta quase o sufocando. Ele estava preparado para descobrir verdades que preferia ignorar.
Sabia que as palavras de Clara poderiam ser o gatilho para uma explosão de eventos que mudaria suas vidas, ou uma revelação devastadora capaz de destruir tudo que eles haviam construído. Clara, por favor, não faça isso. Pediu, mas o tempo parecia ter parado em meio àquelas palavras, o medo adquirindo forma ao seu redor. Ele podia ver a multidão prendendo a respiração como se esperassem por um desfecho sangrento. E quando o homem do passado se preparou para responder, algo atrás do milionário chamou sua atenção. Um movimento rápido, quase invisível, girou sua cabeça para trás. Estava prestes a acontecer algo que ele temia. Um rapaz, de aparência conhecida, apareceu entre os que assistiam, com um olhar que poderia perfurar qualquer máscara. Era um menino, o mesmo que haviam encontrado antes, o que disse para não comer. E, com a voz firme, ele declarou: "Você não presta. É hora de arcar com as consequências." Foi como uma explosão. As palavras, simples e diretas, abriram a caixa de Pandora que o milionário tinha tentado manter fechada. Ele sentiu o chão escorregar debaixo de seus pés, e a verdade, não só sobre sua esposa, mas sobre si mesmo, começou a se desdobrar como uma tempestade implacável. Com um último olhar para Clara, seu coração batia descompassado, enquanto ele se perguntava se realmente estava preparado para enfrentar o que vinha em seguida, as sombras do passado começando a se materializar com uma força indescritível. O que mais iria revelar aquela noite? O menino, com os olhos emitindo um brilho intenso, parecia carregar o peso do mundo. A simplicidade de suas palavras reverberou na praça, fazendo a multidão sussurrar, enquanto olhares perplexos se alternavam entre o milionário e a criança. Aquela cena, que poderia ter sido um momento de pura curiosidade, rapidamente se transformou em uma fogueira de segredos prestes a queimar tudo ao redor. "Quem é você?" perguntou o homem cicatrizado, enquanto seus músculos se contraíam em tensão. O garoto não pareceu nem hesitar, avançando um passo à frente, como se estivesse desafiando os medos embutidos nas paredes do passado. "Eu sou a verdade que ninguém se atreve a encarar", disse o menino, e suas palavras soaram mais como um eco de compromisso do que uma declaração de si mesmo. O milionário sentiu um frio na espinha. O garoto falava como se soubesse muito mais do que aparentava. Nesse instante, Clara, percebendo as sombras dançando nas faces à sua volta, decidiu que não queria apenas uma resposta. Ela se virou, olhos ardendo com uma mistura de ressentimento e medo. "Você sempre desejou escapar das suas responsabilidades. Sempre se escondeu atrás da sua riqueza." A dor em sua voz rasgava o ar. O milionário sentiu a pressão do mundo inteiro sobre seus ombros quando, finalmente, decidiu enfrentar a verdade. "Clara, eu não quis que as coisas chegassem a isso." Ele não sabia se estava se defendendo ou se justificando. A respiração começou a falhar, enquanto balançava entre o desejo de se redimir e o peso de seu passado. "Como pôde, embora me dissesse que nunca me deixaria?" Clara continuou, a voz embargada. As lágrimas que se formavam em seus olhos refletiam a dor de uma confiança quebrada. E aquele tumulto à sua volta agora parecia insignificante diante da devastação que crescia entre eles. Neste momento, um grito cortou o ar. Uma mulher com um braço machucado empurrou-se para o centro do grupo, exclamando: "Ele deve pagar por tudo que fez." A tensão se eletrificou, e o milionário sentiu que o chão balançava sob seus pés, como se o mundo tivesse respondido à sua luta interna. Ele olhou para o homem cicatrizado, depois para Clara, e por fim, direcionou seu olhar ao garoto. "O que eu fiz que todos gravaram em suas memórias? O que eu quero esconder?" O menino encarou, e as pupilas dilatadas pareciam entender os segredos guardados em sua alma. "Você não pode silenciar a dor dos outros, senhor." Virou-se para a multidão engolindo cada suspiro. "A consequência de cada ação se agrava quando você não assume suas responsabilidades. A verdade vai te alcançar." Com essas últimas palavras, algo mudou no ar. Era como se uma tempestade aproximasse seus relâmpagos na escuridão, iminente e sem compromissos. O milionário olhou para Clara, que parecia envolta em um turbilhão de emoções, e o homem cicatrizado, que agora avançava com fúria. "O que você fez com meu irmão?" O grito ecoou, e ali, em pé, com a voz tremendo de raiva e dor,
Estava a última peça do quebra-cabeça que ele havia tentando evitar. O passado estava prestes a ser revelado. O que significava aquele garoto? E qual era a conexão que ligava todos aqueles emaranhados de dor e traição? As perguntas martelavam em sua mente, e a realidade começava a desmoronar. Com um último olhar tenso lançado à multidão, o milionário percebeu que a resolução que ele temia estava cada vez mais próxima. E antes que pudesse formular uma pergunta, um novo grito explodiu. Eu sou a resposta que você não estava preparado para ouvir. E aquela frase ecoou, como um sino estrondoso, marcando o início de uma sequência inevitável de revelações e confrontos que mudariam tudo. Riscando o momento, a verdade estava a um passo de explodir. O que mais estava escondido nas sombras? O ambiente estava carregado de eletricidade e expectativa. A multidão formou um círculo, como abelhas em volta de uma colmeia, um espectador ansioso prestes a descobrir o veneno que estava escondido. O milionário, paralisado, começou a perceber que cada presença ali tinha um peso imenso, uma parte de uma história macabra que ele jamais desejara enfrentar. Meu irmão, ele está morto! O homem cicatrizado gritou, os punhos cerrados, seu olhar fixo como uma seta em direção ao milionário. Nas entrelinhas do seu grito, havia não só dor, mas uma fúria que clamava por justiça. Você tirou dele a vida e agora tenta esconder sua culpa atrás do seu dinheiro. O protesto da mulher ferida foi seguido por murmúrios de indignação na multidão. Todos pareciam compreender a gravidade das palavras que tinham acabado de ser proferidas. Os olhares trocados entre os presentes mostravam que ali estavam não apenas pessoas, mas representações de uma dor compartilhada, uma memória coletiva marcada por um passado sombrio. Gerardo, o que aconteceu com ele? Clara finalmente se atreveu a perguntar, a voz trêmula, mas carregada de determinação. Ela precisava saber, mesmo que a resposta a cortasse como uma faca. O menino, de olhos brilhantes e expressão calma, observava a cena com uma serenidade assustadora. A verdade não pode ser escondida para sempre, ele disse, como se já conhecesse a resposta e a dor que ela traria. A pressão aumentava e o milionário sentiu a mão gelada da culpa apertando seu coração. Foi um acidente. Ele tentou defender-se, a voz embargada. Acidente? O homem cicatrizado interrompeu, sua voz soando como um tambor de guerra. Você não pode chamar de acidente o que foi uma execução. As palavras cortaram o ar, e a indignação coletiva se intensificou. Cada boca na plateia estava agora ordenhando uma história de tragédia que o milionário já tentará silenciar. Desesperadamente, ele olhou para Clara, procurando apoio, compreensão. Mas ela estava longe, em sua própria tempestade emocional. Como você pôde deixar isso acontecer? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e a confiança que dividiam parecia uma fotografia rasgada. O garoto se aproximou, o brilho em seus olhos agora ardente. Você não é a primeira pessoa a carregar segredos, senhor, falou com um tom quase de lamento. Mas um dia, todos nós somos confrontados. O passado quer ser ouvido. Ele quer justiça. Ele gesticulou para a multidão, cada rosto refletindo uma parte daquela verdade não contada, um clamor reprimido. Então, em um momento que parecia interromper o tempo, o milionário respirou fundo e decidiu que não podia mais correr. Seja lá o que eu fiz, não sou eu quem deve responder. É o que está enraizado em mim, o que me fez ser quem sou. Ele se voltou para a multidão, os olhos mais ousados do que nunca. Me digam, então, o que devo fazer? Como posso apagar o passado? Um silêncio opressivo tomou conta da praça. As pessoas pareciam reavaliar suas emoções, os sentimentos fervilhando como um caldeirão prestes a transbordar. Clara, hesitante, se aproximou um pouco mais, como se agora estivesse pronta para ouvir tudo. O que você esconde sobre a minha mãe? O que você desviou para manter tudo isso escondido? As palavras dela dispararam como um tiro. Na mente do milionário, as peças começaram a se agrupar, um quebra-cabeça inacabado que agora tomava forma. Mas quando ele ia abrir a boca para responder, um novo grito cortou o ar. Você não pode fugir da verdade, porque ela sempre volta. E eu sou a sua última chance de enfrentar o que você realmente fez.
Mais uma vez, a tensão subiu e a certeza de que algo monumental estava prestes a ser revelado pairava sobre todos. O que mais se escondia nas sombras? E como a vida de cada um ali seria transformada por aquilo que estava prestes a vir à tona? O clima na praça estava insuportável. O ar parecia vibrar com os suspiros contidos, e os rostos se contorciam em um misto de expectativa e revolta. Clara olhou para o milionário, que em sua expressão tímida agora lutava contra a correria de suas memórias. Ele engoliu em seco, o peso da culpa quase o derrubando. Você acha que sabe tudo, não é? O homem cicatrizado proferiu, sua voz soando como um trovão. Você não sabe nada sobre o que se passou. O que sua ambição destruiu. A multidão murmurou. Olhos se viraram para o milionário, esperançoso por uma resposta, mas suas palavras se perderam no ar. Ele balançou a cabeça, uma fração da defesa dentro de si desmoronando. O garoto que antes permanecia em silêncio agora se movia para o centro da cena, seu olhar intenso cravado no homem. As pessoas não esquecem, elas vivem com as cicatrizes, disse ele, com uma paz que contrastava com a agitação que dominava o ambiente. E uma hora a história vem à tona. Você será obrigado a encarar o que fez. O garoto tomou um passo à frente, como se visse mais do que a multidão. Clara sentiu um formigamento na pele. Suas mãos tremiam. O que ele tinha a ver com sua mãe? Ela forçou-se a não pensar em como suas lágrimas poderiam se misturar à indignação que agora parecia pulsar nas veias daquelas pessoas. O milionário era um símbolo do que estava errado, e esse dia, agora, poderia ser seu último. Sobre sua mãe. O cicatrizado passou a mão pelos cabelos, como se quisesse domar a dor que irrompia de cada palavra. Ela tentou se proteger, tentou tirar você de tudo isso. Um estalo na atmosfera. O milionário se sobressaltou. Proteger de quê? Clara perguntou, a voz quase um sussurro em meio ao tumulto. Ela não estava preparada para o que viria a seguir, mas precisava ouvir. A revelação se tornava inevitável. Ela era uma mulher forte, o cicatrizado prosseguiu, quase como que lembrando de uma velha amiga. Mas você não entende, não conhece o seu passado. Sua mãe fez alianças perigosas, teve que fazer escolhas dolorosas, e sim, pessoas pagaram por isso. Ela viu muitas vidas se perdendo. Os olhos dele se estreitaram, a dor revertendo em indignação. O homem se aproximou do milionário, os punhos balançando. Você sabe do que falo, não? Você achou que poderia apagar tudo. Que sua fortuna iria blindá-lo da culpa. Mas a verdade é que você está apenas começando a sentir o peso disso. Ao ouvir isso, o milionário ficou em choque. O eco de uma memória distante parecia ressoar, algo que ele havia enterrado dentro de um cofre em sua mente. Uma cena de dor e desespero se desenrolou. Agora, a revelação da conexão entre essas vidas e a de sua esposa o enchia de horror. O que você fez? Ele sussurrou, e seu olhar pairou na multidão. A raiva dos presentes agora parecia um destaque brilhante contra a escuridão que o cercava. Ele sabia que a verdade das palavras do cicatrizado poderia despedaçar tudo o que considerava seguro. Saiba que o passado teima em não morrer. E se você não fizer o que é certo agora, as consequências vão vir. E elas serão piores do que você imagina. Os olhares fremiram, a tensão aumentando como uma corda prestes a se romper. O garoto, silencioso, fez um gesto que parecia um aviso. E então, como uma explosão, um novo grito ergueu-se na multidão. Ajude-nos! Antes que qualquer um pudesse responder, um homem inesperado entrou na praça, sua identidade nebulosa sob as sombras da noite. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo novamente. Um novo pesado silêncio se instalou, e todos os olhares se voltaram para ele, ansiosos e temerosos. Quem seria esse novo personagem? E que papel ele desempenharia na busca pela verdade que todos almejavam? O homem que surgira na praça parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Suas roupas desgastadas e rosto marcado contavam histórias de luta e sofrimento. Clara sentiu o coração acelerar, um misto de esperança e medo. Quais segredos ele traria à tona? A multidão se aglomerou ao redor dele, a curiosidade substituindo temporariamente a raiva.
Por que você veio aqui? O cicatrizado encarou o recém-chegado com uma expressão que mesclava ceticismo e expectativa. Porque sei quem você é, e mais importante, sei quem ele é, disse o homem, apontando para o milionário. Sua voz, embora baixa, reverberou na praça, criando um eco desconcertante. Você não é o único com um passado sombrio. As palavras caíram como uma bomba, e a multidão se agitou. Clara franziu a testa, perguntando-se como aquele homem poderia desvendar ainda mais segredos que ela mal começara a entender. A conexão entre todos eles parecia mais complexa do que imaginava. Eu não entendo, o milionário sussurrou, seu rosto pálido, refletindo a luta interna que enfrentava. Como você sabe da minha vida? Porque eu também sou uma vítima, confessou o homem. E a sombra da sua esposa se estende até mim. Você se esqueceu de que não estamos sozinhos nesse pesadelo? Clara mal conseguia respirar. O passado dela e da mãe se enredava ainda mais naquele momento tenso. O que sua mãe havia feito? Quais alianças perigosas ela tinha se envolvido? O homem cicatrizado, antes tão seguro, hesitou agora. O que você quer dizer com isso? De que forma você está ligado a tudo isso? Minha irmã, o homem estranho respondeu, sua voz quebrando em emoção. Ela foi uma das que caíram nas mãos de pessoas como você. E você sempre pensou que poderia apagar isso, mas a verdade se ergue como um farol na escuridão. Os murmúrios da multidão aumentaram. Clara olhou de um rosto para outro, percebendo que aqueles desconhecidos também eram parte da história da sua mãe, de alguma maneira. O milionário avaliava a situação, a angústia evidente na sua expressão. Eu não sabia, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, ele balbuciou, como se isso pudesse justificar suas ações ou amenizar o peso que agora se solidificava em seu peito. Descubra agora. Encare a verdade enquanto ainda pode, o homem prosseguiu. O que foi que você fez com a sua fortuna? A sua riqueza não apagará os rostos daqueles que sofreram por culpa sua. Seu silêncio não é mais uma opção. Clara sentiu uma pressão crescente. Como seu mundo poderia se desmoronar ao dividir um palco com tantos fantasmas? Uma lembrança fugaz a assaltou, o olhar entristecido da mãe quando mencionava o passado. Agora, a dor daquelas memórias se concretizava diante dela. A verdade está à vista de todos, o homem continuou, sua voz agora um grito fervoroso. E se você não se levantar e reivindicar as vidas que foram destroçadas, perderá mais do que dinheiro. Perderá sua própria essência. Nesse instante, um novo grito ecoou na multidão, quase ofusco pela confusão crescente. O que você escondeu, milionário? Clara franziu os olhos. O eco da pergunta parecia mais do que uma provocação ao homem, era um chamado para despertar. Uma necessidade urgente de se revelar, de abrir feridas antigas. Ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Cada segundo que passava, a tensão se tornava palpável. O que ele revelaria e como isso impactaria todos ali? A multidão, agora em uma sinfonia de murmúrios ansiosos, aguardava a resposta. O milionário olhou novamente para o homem misterioso, seus olhos agora pesados de escolha. E então, antes que qualquer um pudesse imaginar, ele começou a falar. Se eu disser a verdade, estou disposto a confrontar o que fiz. Mas vocês têm que entender. E com isso, o ar na praça pareceu parar, todos se preparando para o que estava por vir. Qual verdade devastadora ele revelaria? O milionário respirou fundo, o peso das palavras quase o esmagando. A multidão observava, corações disparados, como se cada batida ecoasse a expectativa de um desfecho inevitável. Ele sabia que era agora ou nunca. Se eu disser a verdade, não será apenas sobre mim, começou ele, a voz tremendo. Ela afetará muitas vidas. Minha mãe. Clara, você não conhece a história que ela esconde, a vida que tive que deixar para trás. A dança de sombras na praça parecia parar, todos aguardando a revelação. Fui um menino rico, mas estava cercado por ambientes perigosos. O que eu não contei a você é que a riqueza que acumulei vem de um lugar obscuro de negócios que devoraram famílias inteiras. Olhos se arregalaram na multidão. O cicatrizado se inclinou, a fúria em seu olhar um fio de tensão. E o seu pai? O que ele tem a ver com isso?
O milionário hesitou. O dilema interno se tornava crônico. Meu pai, ele era um homem ambicioso. As pessoas que desapareceram estão ligadas a escolhas que ele fez e que eu herdei sem querer. Até que um dia, tudo se desmoronou. O cerco se fechou, e um de meus negócios resultou na morte de um homem que era irmão do que você conheceu. Ele era inocente. O desespero na voz dele ressonava na praça, onde as emoções ferviam. Clara, atenta, lutava contra suas próprias lembranças. Você sabia de tudo isso? Por que não me disse antes? Eu poderia ter escolhido o lado certo. O lado certo? Ele riu sem humor, o tom amargo carregando dor. Eu nunca soube qual era o lado certo. Eu só queria escapar. Fui cego pela ambição, e agora meu passado me pega de volta, como um leão faminto. Dentro do palácio que construí com tanto cuidado, existe um prisioneiro, um homem que não sou mais. Um murmurinho de consternação se espalhou pela multidão. A tensão vibrava no ar, e o menino, com o olhar fixo, mantendo o foco no milionário, falou: é assim que a vida funciona. A verdade não pode ser enterrada para sempre, ela sempre volta para te pegar. O homem cicatrizado apertou os punhos, relembrou as memórias que o afligiam. As suas mentiras mataram meu irmão. Você teve a chance de encarar suas escolhas antes que tudo desmoronasse. Agora, o que acontecerá a seguir será uma questão de justiça. Os olhares se entrelaçavam enquanto a revelação se desenrolava. A multidão, antes repleta de fúria, agora via um homem quebrado, iminente em seu fracasso. Clara se aproximou, a determinação em seu olhar começava a se solidificar. Eu não posso acreditar que fui enganada por tanto tempo. Mas agora, você precisa agir. Precisamos de verdade e redenção. A culpa não pode ser uma anátema. Se você não enfrentar suas ações, perderá não apenas seus bens, mas também quem realmente é. Um momento de silêncio pairou, a pressão se tornava insuportável, e o milionário percebeu que a única forma de quebrar as correntes era confrontar cada detalhe. Ele avançou com confiança. Então farei. Hoje é o dia em que me despeço da mentira. Vou atrás das famílias que foram afetadas, das vidas que destruí. Vou agir. Não por mim, mas por aqueles que deixei ficar para trás. Um grito de resistência ecoou. E você aceita as consequências de suas ações? Era o homem cicatrizado, sua voz potente ecoando em meio ao eco da revelação. Sim. Mas saiba que eu não estarei só. O passado carrega mortes, mas não mais se esconderá na escuridão. Ele olhou para Clara, contagiando-se com um novo ímpeto. Eu vou buscar a verdade, e você me ajudará. Juntos, seremos a voz daquilo que não pode ser ignorado. Um aplauso tímido começou a surgir entre a multidão, como um tímido sinal de que algo havia mudado. Ao som da certeza, a esperança crescia em meio à dor. O menino, que parecia tão pequeno naquele mar de emoções, sorriu. A verdade é a única maneira de libertar os que sufocam no silêncio. E naquele instante, a praça estava transformada. O milionário, que há momentos se via como o vilão da própria história, agora parecia um homem em busca de redenção. A cidade, que antes pulsava com tensão, agora parecia respirar. Clara segurou a mão dele, e a multidão finalmente entendeu que a luta pela verdade não era apenas do milionário, mas de todos. Historicamente, uma jornada coletiva por justiça começava a se desenhar. O passado ainda pesava, mas ele agora carregava uma luz, e com ela, a capacidade de mudar o futuro. E assim, enquanto a noite se transformava em madrugada, a cidade, tomada por novos sussurros de esperança, começava a vislumbrar possibilidades, não mais sufocadas nas sombras. O que seria revelado nas próximas etapas não era uma dúvida, mas um caminho de responsabilidade que se colocava diante deles. Agora, o verdadeiro desafio estava apenas começando. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar, comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.